Quarto princípio principal, ele não é a qualidade do alimento, é a caloria. O que você tem de caloria num pão com azeite, ou o que você tem de caloria, por exemplo, em 100 gramas de amendoim ou 100 gramas de castanha, é o equivalente a comer arroz, feijão com carne, porra. O que você prefere? Existe um grande número de profissionais da saúde que vive repetindo que a culpa é das calorias, da quantidade de calorias. Mas não é. Se fosse, um pedaço de brownie ia engordar tanto e ter tanta probabilidade de nos causar diabetes tipo 2, quanto uma salada de repolho com azeite de oliva e um salmão grelhado, pois as calorias de ambos são iguais, mas essa ideia é ridícula. E se você quer saber a verdade sobre as calorias, vem comigo que eu vou te explicar. Oi, tudo bem? Se você não me conhece ainda, eu me chamo Bruno Shoa, eu sou nutricionista e também um especialista em ciência nutricional, a ciência aplicada para o seu emagrecimento, saúde e boa forma. E no vídeo de hoje eu vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre as calorias, para que você não caia nesse papinho de vários profissionais desinformados que tem no mercado. Mas antes de começar o vídeo, eu já vou te pedindo para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, para sempre que saírem vídeos novos, você ficar sabendo. E também, quando você faz isso, me ajuda muito a levar essa informação ao máximo de pessoas possíveis, além de me motivar bastante a trazer ainda mais conteúdos aqui para o canal. Essa estratégia de diminuir calorias para buscar o emagrecimento ainda é, infelizmente, a mais recomendada e divulgada no mundo, mesmo que as evidências mostrem claramente que ela é tanto ineficaz como ineficiente. Essa ideia foca inteiramente no controle da quantidade, ou seja, ela se baseia na ideia simplista e errada de que tudo se resume à matemática das calorias. A ideia que ela prega é que se você está acima do peso, é simplesmente porque você consome mais calorias do que você gasta e ponto final. E se você acredita nisso, você tem que aceitar que a vida consiste em uma balança calórica, onde nós precisamos simplesmente comer menos e nos exercitar mais. Essa estratégia focada no déficit calórico, na diminuição de calorias, prega que todas as calorias são iguais. 100 calorias de brócolis é igual a 100 calorias de açúcar. Se você comer demais, você engorda, se você comer de menos, você emagrece. E seguindo esse raciocínio, ou a falta dele, e assumindo que 1 kg de gordura corporal tem mais ou menos 7.000 calorias, o processo funcionaria mais ou menos assim. Vamos assumir que você precisa de 2.000 calorias para se manter no peso atual e que o seu balanço calórico no fim do dia, depois de todas as refeições e atividades ou inatividade física, é de 2.200 calorias. Você estaria ganhando peso ao ritmo de 1 kg de gordura a cada 35 dias. Fazendo isso por um ano, resultaria em aproximadamente 11 quilos a mais de gordura no corpo. E ao seguir por 5 anos, 55 quilos. Nessa ideia, tudo se resumiria a entender o corpo como uma calculadora que adiciona a ingestão calórica e subtrai a queima. E a mesma ideia simplista se aplicaria ao emagrecimento. Se você reduz o consumo calórico, seja através da redução do tamanho de suas refeições, seja através da prática de exercícios físicos, você geraria um déficit calórico e emagreceria 1 kg a cada 35 dias, 11 quilos por ano e por aí vai. Em resumo, com essa perspectiva, o ganho ou a perda de peso é um simples resultado matemático do balanço calórico. É exatamente isso que nós ouvimos por décadas, é exatamente isso que é recomendado e é exatamente isso que a maioria da população faz para tentar emagrecer. E tudo parece fazer completo sentido, mas somente no papel e na calculadora. O detalhe que nós esquecemos de considerar é que o nosso corpo é um sistema biológico, hormonal e metabólico, e não uma máquina calculadora. Estudos mostram claramente que seguir essa ideia do déficit calórico, ou seja, comer menos e se exercitar mais para poder emagrecer,
é a forma mais difícil para se emagrecer definitivamente. Essa revisão, por exemplo, da Cochrane Collaboration, publicada em 2002, analisou os resultados de 12 outros estudos e concluiu que os resultados de perda de peso com dietas restritas em calorias são tão pequenos a ponto de serem clinicamente insignificantes. Uma pergunta que nós podemos nos fazer é como algumas pessoas conseguem manter o seu peso ao longo dos anos. Será que elas são gênios da matemática que medem precisamente, sem nenhum erro, por anos a fio, a exata quantidade de calorias que elas precisam? Seguindo essa ideia do cálculo de calorias, se uma pessoa começar a ingerir 20 calorias por dia a mais do que ela precisa, ela ganharia 1 quilo por ano, 10 quilos em 10 anos. Será que essa ideia tem algum sentido evolutivo? Será que hoje a humanidade está cada vez mais obesa porque nós esquecemos de como fazer matemática? Há não muito tempo atrás, nós nem sequer sabíamos o que era uma caloria. E os níveis de obesidade e sobrepeso eram muito mais baixos do que são hoje. E tecnicamente é verdade, de acordo com a segunda lei da termodinâmica. Nós engordamos quando consumimos mais calorias do que gastamos e emagrecemos quando criamos um déficit calórico. Porém, em nível prático, isso não explica nada. É como se eu te perguntasse por que você ficou careca e você me respondesse que ficou careca porque mais cabelo caiu do que cresceu. Tecnicamente, é verdade, porém, essa resposta não explica a causa do problema e nem uma possível solução. Talvez você esteja passando por muito estresse, ou então está com uma deficiência de vitaminas e minerais, ou até mesmo está fazendo quimioterapia. Essas são possíveis causas para o seu problema capilar, e não uma matemática básica de quantos cabelos caíram e quantos cabelos cresceram. Outro exemplo seria eu me deparar com um estádio de futebol lotado e te perguntar: por que esse estádio está lotado? E você me respondesse: porque mais pessoas entraram do que saíram. Você estaria 100% correto, porém isso não explicaria nada. Por que mais pessoas entraram do que saíram? É isso que nós queremos saber. Talvez seja uma final de Copa do Mundo. Isso explicaria a lotação do estádio. Dessa forma, você dizer que uma pessoa está obesa porque consumiu mais calorias do que gastou, tecnicamente está correto, porém não explica nada e nem nos dá nenhuma pista da solução. Por que uma pessoa começa a comer mais calorias do que ela gasta? Essa é a verdadeira pergunta. Algo tem que estar causando isso. Nós, seres humanos, assim como todos os animais que existem na face da Terra, possuímos dois mecanismos essenciais para a nossa sobrevivência: a fome e a saciedade. Durante milhares de anos, antes mesmo de nós sabermos o que é uma caloria, nós sempre contamos com esses dois mecanismos. E nós nunca tivemos grandes problemas com obesidade e doenças metabólicas, como temos hoje em dia. Imagine só, você tem fome, você come. Está saciado, para de comer. Que ideia inovadora, né? Mas alguma coisa aconteceu ao longo da nossa história que acabou desregulando esses dois mecanismos, de fome e de saciedade. E ocorreram duas grandes mudanças alimentares no decorrer da nossa história. A primeira grande mudança ocorreu há cerca de 10 mil anos atrás, com o advento da agricultura. E a segunda grande mudança ocorreu há não muito mais que 100 anos atrás, com o surgimento da Revolução Industrial, com o avanço tecnológico e industrial que mudou o nosso conceito de alimento. E o fato crítico dessas duas mudanças que ocorreram na história, envolvendo a nossa alimentação, é que apesar da quantidade de comida ter aumentado, a qualidade dessa comida diminuiu muito. A quantidade aumentou, mas o valor nutricional do alimento diminuiu. E muitos dos alimentos industrializados que nós consumimos hoje acabam desregulando o nosso metabolismo em algum grau, desregulando a nossa fome e nossa saciedade, e isso acaba nos fazendo comer em maior quantidade. As pessoas hoje em dia, paradoxalmente, apesar de estarem comendo mais, estão se nutrindo menos. E muitos desses alimentos podem programar o seu corpo para ter maior facilidade para acumular gordura e ter bem mais dificuldade para conseguir queimar essa gordura. Então, veja que a qualidade do alimento que você come é mais importante do que a quantidade do alimento que você está consumindo.
E quando você melhora a qualidade, a quantidade toma conta de si própria. Em outras palavras, quando você começa a comer os alimentos certos, você tende a comer a quantidade deles em uma proporção para manter o seu melhor peso. A solução está em nós mudarmos o que nós comemos e não o quanto nós estamos comendo. E isso faz todo sentido, porque diferente do que a maioria acredita, nem todas as calorias são iguais e o corpo vai lidar com elas de formas drasticamente diferentes. Por exemplo, 100 calorias de salmão vai ser metabolizado pelo seu corpo de uma forma bem diferente do que 100 calorias de brigadeiro. Vão impactar hormônios diferentes em quantidades diferentes. Mesmo esses dois alimentos, o salmão e o brigadeiro, sendo isocalóricos, ou seja, mesmo eles tendo a mesma quantidade de calorias, um vai favorecer com que o seu corpo queime gordura, enquanto o outro vai favorecer com que o seu corpo acumule gordura. Um vai favorecer com que você fique mais saciado e o outro vai favorecer com que você fique com mais fome. E se você está gostando do vídeo até aqui, considere deixar o seu like, porque quando você faz isso, você avisa para o algoritmo do YouTube que esse conteúdo é relevante e eu te agradeço muito. E em grande parte, o que você come vai definir o quanto você come automaticamente. É importante entender que nem todas as calorias são iguais e que focar primordialmente em controle de quantidade não só é uma ideia fisiologicamente incorreta, como também é muito ineficaz e ineficiente. É muito difícil você acumular gordura em excesso quando foca na qualidade da alimentação, porque é muito difícil você comer demais quando come os alimentos certos. Por mais deliciosos que esses alimentos possam ser, os seus sensores de fome e saciedade vão continuar funcionando de forma correta. E na verdade, nós até começamos a comer menos espontaneamente, sem nem perceber, quando comemos de forma correta. E caso você queira ver alguns estudos científicos mostrando que a qualidade do alimento faz muito mais diferença do que a quantidade de calorias em si, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo 2 links de outros 2 vídeos que eu fiz mostrando alguns estudos relevantes sobre o assunto. E outro ponto importante é que devido a fatores genéticos, a perda de peso pode ser mais ou menos fácil. Não é só uma questão de força de vontade e disciplina, também é uma questão do metabolismo de cada um. Nós não somos todos iguais perante a perda de peso. A ciência que estuda como a alimentação interage com a nossa genética é chamada de nutrigenômica. Os alimentos não são só calorias, eles também contêm compostos bioativos capazes de modificar o nosso metabolismo. Essa ciência basicamente estuda como os alimentos conversam com os nossos genes. Dessa forma, 2 indivíduos podem comer os mesmos alimentos com as mesmas calorias, mas por causa da sua individualidade genética, esses alimentos vão conversar de forma diferente com o corpo de cada um deles. O que se sabe hoje é que o cálculo de calorias sozinho não é suficiente para explicar o ganho de peso, e muito menos para possibilitar a perda de peso. O ganho de peso é um mecanismo muito complexo que reage a muitas informações, e a caloria é apenas uma delas. Nós fomos educados para acreditar que o corpo responde a uma simples lei da física, que o peso é simplesmente o resultado de um cálculo de calorias. Hoje nós vemos que esse conceito está errado, porque simplificou demais a nossa biologia. A nutrição não é uma ciência exata, não é física, é biologia. O nosso corpo não é um sistema mecânico como de uma calculadora, que só conta números que entram e números que saem. É um sistema biológico, metabólico e hormonal, movido por enzimas e hormônios e não por números. E precisamos aceitar com humildade que nós, seres humanos, ainda não entendemos tudo e provavelmente nunca vamos entender completamente. Mas com tudo isso, eu também não estou dizendo que as calorias não importam. O grande problema é focar principalmente na quantidade das calorias e esquecer da qualidade de onde estão vindo essas calorias. No entanto, independente da origem das calorias, o exagero no consumo delas, como tudo na nossa vida,
pode trazer problemas. E nesse ponto, o bom senso nunca sai de moda. Por exemplo, o óleo de coco é uma gordura boa e saudável, mas se você começar a usar o óleo de coco nos 4 cafés que você toma no seu dia, encher o seu prato do almoço e do jantar com óleo de coco, essas calorias extras que você está consumindo do óleo de coco tem que ir para algum canto e provavelmente ela pode ser armazenada como gordura. O adicional calórico que você ingere no seu dia vai ter que ser queimado ou armazenado, não existe milagre. É muito difícil que você engorde comendo alimentos naturais, mas isso pode acontecer se você exagerar, principalmente nas gorduras adicionadas. Quando eu digo que você não precisa focar primordialmente na quantidade de comida, não quer dizer que você vai poder comer em exagero. Exagero é exagero sempre. Nós precisamos tirar o foco da quantidade de calorias, mas não ignorá-la completamente. O bom senso vai ser sempre recomendado e o exagero vai ser sempre condenado. E o caso de sucesso de hoje é uma das minhas seguidoras, a Andréa Azevedo. Ela nos fala que já conseguiu emagrecer 22 quilos em 3 meses, comendo bacon quase todos os dias, diminuindo os carboidratos, comendo carnes, queijos e usando vegetais e saladas. Ela conseguiu emagrecer seguindo minhas dicas e sem focar na quantidade de comida, apenas focando na qualidade da comida que ela estava consumindo. E é isso que acontece quando você utiliza o melhor que a ciência nutricional atualizada tem a te oferecer. Parabéns, Andréa! Bem, pessoal, mas por enquanto é isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, tenha feito você perceber que contagem de caloria não é tudo, mesmo que muitas pessoas ainda acreditem nisso, mesmo que muitos profissionais da área acreditem nisso, não é uma verdade e nós temos que aceitar os fatos. Mas eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, um abraço e tchau!